Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos então ao estudo 36, né? O tema do volume 25, o trecho 12, do dia 8 de dezembro de 1928. Porque toda a criação festejou a concepção da soberana rainha. Como a Virgem espera em seus mares suas filhas para torná-las rainhas. Verdadeiro nome da festa da Imaculada Conceição. Estava pensando, por que razão toda a criação exultou de alegria e festejou tanto a Imaculada Rainha na sua Imaculada Conceição? E o meu sempre amável Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: Minha filha, queres saber por quê? Porque a divina vontade teve o princípio de sua vida na criança celestial. Portanto, o princípio de todos os bens em todas as criaturas. Não há bem que em minha divina vontade não comece, desça e acenda a sua fonte. Então, esta celestial menina, tendo começado sua vida no fiat divino desde sua imaculada concepção, e sendo ela da estirpe humana, com minha vontade adquiriu a vida divina e com sua humanidade possuía a origem humana. Então teve o poder de unir o divino e o humano, e deu a Deus o que o humano não lhe havia dado e negado. Qual era sua vontade? Qual era sua vontade? E deu aos homens o direito de poder ascender aos abraços de seu Criador. Com o poder do nosso Fiat que tinha em seu poder, atava a Deus e aos homens. Assim que toda a criação, céu e terra e até o inferno, sentiram na Imaculada Conceição desta Virgem menina, recém-nascida, apenas no seio de sua mãe, a força da ordem que ela põe em toda a criação, com a minha vontade, gemia com todos, se abraçava com todos, amava tudo e todos, e todos a suspiravam, amavam, e se sentiam honrados de adorar nessa privilegiada criatura a divina vontade. Como não deveria celebrar toda a criação, porque até então o homem tinha sido a desordem entre todas as coisas criadas, ninguém tinha tido a coragem, o heroísmo de dizer ao seu Criador: Não quero conhecer a minha vontade, entrego-a em dom, quero por vida somente o teu querer divino? É uma pergunta, né? Que Jesus está fazendo. Como não deveria celebrar toda a criação, porque até então o homem tinha sido a desordem entre todas as coisas criadas. Ninguém tinha tido a coragem, o heroísmo de dizer ao seu Criador: Não quero conhecer a minha vontade, entrego-a em dom, quero por vida somente o teu divino querer. Então, está dizendo quem antes, né, fez isso, né? Em troca, esta Virgem Santa doou sua vontade para viver da divina. E por isso toda a criação sentiu a felicidade da ordem que por seu meio lhe vinha restituída. E fizeram concorrência o céu, o sol, o mar e todos, para honrar aquela que, possuindo meu fiat, dava o beijo da ordem a todas as coisas criadas. E meu querer divino lhe punha na mão o cetro da rainha divina, e lhe cingia a fronte com a coroa de mando, constituindo a imperatriz de todo o universo. Então me sentia como aniquilada em mim mesma, as longas privações de meu doce Jesus, que me deixam, como sem vida, queimar o pequeno átomo de minha existência, o qual, estando continuamente exposto aos raios ardentes do sol do fiat divino, sente secar todas as manias. Enquanto seca, não morre nem se consome. Então não só me senti oprimida, como também desfeita. E o meu doce Jesus, como se me quisesse aliviar, fazendo-se sentir dentro de mim, dando-me um beijo, disse-me: Minha filha, coragem, não te abatas, quero que gozes tua sorte feliz, porque meu querer divino te investe, te dardejando
te tira todas as manias humanas e as transforma em manias de luz divina. Hoje é a festa da Imaculada Conceição. Mares de amor, de beleza, de potência e de felicidade transbordam da divindade sobre essa celestial criatura. E o que impede as criaturas de entrar nesses mares é a vontade humana. Nós, o que fazemos uma vez, permanece com o ato contínuo de fazer-se sempre sem cessar jamais. A divindade é a natureza dá, sem que jamais termine o ato. Então esses mares estão transbordando ainda, e a rainha mãe espera suas filhas para fazê-las viver nestes mares. Eu creio que Jesus falou isso porque a Luísa, ao ouvir sobre Nossa Senhora, deve ter ficado muito, como que eu posso dizer, aniquilada, né, nela mesma, né, pela grandeza de Nossa Senhora, do que Jesus estava falando dela, né. Aí esse sentimento inferior, essa coisa assim, nossa, eu não posso ter isso, tipo, nossa, olha quem é ela, né. Então eu senti, meu Deus, quanta miséria que nós somos, né, e olha quem é Nossa Senhora. Ela pode ter passado isso na cabeça dela, como talvez passou já muito na nossa, né? Eu já me senti muito assim. E aí Jesus encoraja e fala: esse sentimento esse sentimento, né? Esse desânimo, né? Essa, sei lá, sabe quando você vê algo que parece que é grande demais, que não é para você e você já desanima? Então ele fala assim, é da vontade humana. Porque o que eu fiz uma vez eu posso fazer de novo e muito mais eu posso continuar fazendo. E aí tá falando que não ficou só nela, né? Não se estendeu sobre todos e Nossa Senhora aguarda suas filhas, né? Ou seja, aguarda os outros também que vão viver na divina vontade. Então, para animar ela, que ela não está só recebendo informação sobre Nossa Senhora, para ela ficar contemplando e ficar, meu Deus, como Nossa Senhora é linda, maravilhosa, perfeita, e eu sou muito diferente dela, eu sou muito feia, meu Deus. Não, é para ela entender a beleza da divina vontade, da grandeza que é a vida na divina vontade, mas que também é para ela também, é um convite para ela também, né? Então, esses estão à disposição também, tá, ele está falando, então esses mares estão transbordando ainda. Não ficou só em Nossa Senhora, né? E a rainha mãe espera suas filhas e filhos, tá? Fala filhas aqui, mas é filhos, é porque tá fala de almas, né? Mas é homem, mulher, tá? Não tem isso, tá chamando homem e mulher. Então espere esses filhos para fazê-los viver nestes mares, para convertê-los em tantas pequenas rainhas. Mas está proibida a entrada da vontade humana, não há lugar para ela. E só pode ter acesso quem vive na divina vontade. Por isso, minha filha, podes entrar quando quiseres nos mares de tua mãe, né? Porque às vezes ela sente que é só para Nossa Senhora aquilo, né? E não, não é. Então, minha divina vontade te apoia e com ela terás livre o passo e a entrada é mais. Ela te espera, te quer com ela. E a nós, e a nós, e a ela nos tornará duplamente felizes por causa de tua felicidade. Nós nos sentimos mais felizes em dar. E quando a criatura não toma nossos bens, sufoca em nós a felicidade que queremos dar-lhe. Por isso não quero que esteja oprimida. Hoje é a festa maior, porque a divina vontade teve vida na Rainha do Céu. Foi a festa de todas as festas, foi o primeiro beijo, o primeiro abraço divino que a criatura dava ao seu Criador, em virtude do nosso Fiat, que a soberana criança possuía, a criatura que se sentava à mesa com o seu Criador. Assim, hoje é também a tua festa. Então, assim, a gente tem que se sentir parte dessa vida, né? E não só ver como uma notícia, como alguém que está vendo de fora é, o mistério. Olha o que Jesus fez em Nossa Senhora. Eu estou distante disso. Ele está falando para Nossa Senhora. Ele está falando só para ela. Não, né? Nós temos que tomar posse, né? Como a nossa festa, como algo que nós fazemos parte. É assim que Nossa Senhora quer ser amada, né? Ela não quer ser só vista e você ficar cantando para ela, né? Nossa Senhora, como a senhora é maravilhosa, intercede por mim. Não, ela quer que você viva da mesma felicidade dela. Ela quer você também junto nessa festa. Para ela não tem graça só ela. Ela quer você também. Ela tomou todos nós também. A nossa vida está nela também, né?
de modo especial pela missão que te deu a minha divina vontade. Então, fique feliz, essa festa também é sua, né? E tá falando, pô, é nossa. Então a gente é da família. Por isso, venha aos mares da Imaculada Rainha para desfrutar da sua e da tua festa. Então me senti transportando de mim mesma nestes mares intermináveis. Mas me faltam palavras para dizer o que senti, por isso melhor coloco o ponto e sigo adiante. Depois disso, no dia em que o confessor leu publicamente o que está escrito no 15º volume sobre a Imaculada Conceição, meu amado Jesus, conforme eu ouvi que ele lia, fazia festa dentro de mim, e me disse: Minha filha, como estou contente! Pode-se dizer que hoje minha Mãe Soberana recebe da Igreja as honras divinas, honrando nela como primeiro ato de sua vida a vida da divina vontade. Estas são as maiores honras que lhe podem ser dadas, porque o querer humano nunca teve vida nela, mas sim sempre, sempre a divina vontade. O segredo de sua santidade e de seu nível, poder, beleza e grandeza, e todo o resto foi meu Fiat, e com seu calor extinguiu a mancha de origem e a concebeu imaculada e pura, e a minha igreja, em vez de honrar minha vontade divina, causa primária e ato primeiro, honrava os efeitos dela e proclamava a imaculada, concebida sem pecado. Pode-se dizer que a igreja lhe dava as honras humanas e não as honras divinas, as quais justamente se merece, porque uma vontade divina teve vida contínua nela. Isto era uma dor para mim e para ela, porque nem eu recebia de minha igreja as honras de uma vontade divina habitante da Rainha do Céu, nem ela as honras devidas por ter dado nela o lugar para formar a vida do Filho Supremo. Por isso hoje, ao fazer conhecer que tudo foi nela o prodígio de meu querer, e que todas suas outras prerrogativas e privilégios foram em ordem secundária, e como consequência dos efeitos daquela vontade divina que a dominava, pode-se dizer que hoje se festeja com decência, glória divina, a magnificência da festa da Imaculada Conceição, que se pode chamar, com mais verdade, a concepção da divina vontade na soberana do céu. E esta concepção foi a causa de tudo o que é e fez, e dos grandes prodígios dessa celestial menina. Depois disso, com ênfase mais suave, acrescentou: Minha filha, como era belo, prazeroso ver esta celestial menina desde sua imaculada conceição. Se olhava e se via sua pequena terra, tirada da estipe humana, e dentro dessa pequena terra se via o sol do nosso eterno querer, que não podendo conter, transbordava fora dela, e se estendia tanto que enchia céu e terra. Fizemos um prodígio de nossa onipotência para fazer que a pequena terra da pequena rainha pudesse encerrar o sol de nosso querer divino, assim que se via terra e sol. Por isso, tudo o que fazia, se pensava, falava, se operava, se caminhava, seus pensamentos eram raios de luz, suas palavras se convertiam em luz, tudo era luz se saía dela, porque sendo sua pequena terra menor que o sol, imenso que encerrava, seus atos se perdiam na luz. E como esta pequena terra da soberana celestial era vivificada, animada e conservada continuamente pelo sol de meu Fiat, via-se sempre florida, mas dos mais belos floreios que davam em frutos docíssimos de atrair nossos olhares divinos e ficar arrebatados, mas tanto que não podiam fazer menos que olhá-la. Tanto era a beleza e a felicidade que nos dava. Toda bela era a Virgem Imaculada. Sua beleza era encantadora e arrebatadora. Basta dizer que era um prodígio de nosso querer para dizer tudo. Oh, se as criaturas soubessem o que significa viver da vontade de Deus, poriam a vida para conhecê-la e viver nela. Então é muito maravilhoso, né? Contemplar esse mistério mesmo da Imaculada Conceição, compreendendo o verdadeiro motivo, né, da Imaculada Conceição, porque, igual Jesus está falando aqui, o que realmente mais dá honra para Ele e mais felicidade para Ele e para Nossa Senhora entender a fundo o verdadeiro motivo
da concepção de Nossa Senhora, de quem é Nossa Senhora, porque antes, como ele está falando na redenção, a igreja, antes de ter a Luísa e vir esses escritos e essas revelações, a igreja honrava Nossa Senhora com os títulos, né, Mãe de Deus e Imaculada Conceição, mas não dava toda a glória para Deus, a honra devida, porque ela é Imaculada Conceição, sim. Ela é Mãe de Deus, sim. Ela é rainha e todas essas prerrogativas que a igreja contempla. Mas por causa de quê? Qual que é o mistério profundo da santidade de Nossa Senhora? Então, então não tinha essa compreensão até que então Jesus, por meio da Luísa Picarreta, trouxe essas revelações e falou, né? E mostrou o segredo da soberana rainha, que é porque ela viveu na divina vontade. Que se não fosse a divina vontade, esses títulos não teriam significado. Tem porque ela viveu na divina vontade. Esse é o maior motivo de todos, né? Essa é a razão de tudo. É a coisa mais importante, que se ela não vivesse na divina vontade, não poderia também atrair o verbo à terra. Então como seria chamada mãe de Deus? E nós? Então, o real motivo, né, da concepção, o real motivo da vida dela ser tão maravilhosa assim, tão amada, tão honrada, né, ser nossa rainha, porque é rainha de tudo, né, e de todos, por que isso, né? É porque ela viveu na a divina vontade reinou nela e ela nunca fez a vontade humana, nunca teve um ato de vontade humana. Então, desde a sua concepção, já nasceu na divina vontade, foi concebida na divina vontade. Então, é muito grandioso esse mistério. Então, é muito grande. Então, aí, só através desses conhecimentos é que a igreja vai dar realmente a honra devida também para Nossa Senhora, né? Porque é isso que ela quer mesmo, né? Que reconheçam a vontade divina que tudo fez. É o que ela fala nos 31 dias com Maria. É quando a pessoa começa ali a consagração a Nossa Senhora para viver na divina vontade, né? Ela começa a ler os 31 dias com Maria e acompanhar passo a passo ali das lições que a própria Nossa Senhora ditou para Luísa, né? E ela vai deixar muito claro qual que é o segredo da felicidade dela, né? Que é a divina vontade. Então, a Luísa estava com um pensamento que sempre é inspiração divina, esses pensamentos, né? Que Deus quer falar sobre isso, sempre é, né? Por que razão, então, né? Toda a criação, por que então se festeja tanto a Imaculada Rainha, né? A Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Então, aí Jesus vem e fala, né? Então, ele vai explicar. Então, ele vai falar porque a divina vontade é que teve o princípio de vida nela, desde o início, né? Aí vai falar, não há bem em que minha divina vontade não comece, desça e ascenda a sua fonte. Então, essa celestial menina tendo começado, então tudo foi iniciativa divina, início é ele, desenvolvimento, tudo que aconteceu foi a divina vontade, e como tudo encerrou também ele, tudo é a divina vontade. Não há bem na vida dela que não venha dessa fonte, que é a divina vontade, tá? Então é muito grande isso. Então a Nossa Senhora, desde o início, né, ela não quis de jeito nenhum fazer a vontade humana, ela teve conhecimento antes mesmo de nascer, no ato da concepção ali, quando ela estava no ventre. Nossa Senhora já tinha essas experiências, né, de conversar com Deus. É, ela já tinha, né, já estava na mente de Deus antes do próprio nascimento, né? E ela teve o entendimento que Deus deu para ela, que essa pureza dela, né, de ser concebida sem a mancha do pecado original, que a mancha do pecado original foi essa desconfiança de Deus que nós ficamos, dessa confusão na nossa cabeça de esquecer o amor de Deus, de
duvidar do amor de Deus, essa desinformação que ficou na nossa cabeça, essa mancha horrorosa de olhar para as trevas, né? Dessa ignorância sobre Deus que ficou gigante, né? Dentro de nós. E Nossa Senhora não, ela foi, desde o início, ela foi preservada disso. Então, ela teve pleno conhecimento, né, da divina vontade. Então, ela recebeu os méritos antecipados de Jesus. Mesmo que Jesus fosse vir à Terra depois, né, porque nascer por meio dela, mas ela já recebeu os méritos antecipados do Redentor, né? Então, ela teve acesso a todas essas informações. Então, ela não foi ignorante do seu Criador, ela não ficou sem essa ciência divina que o Adão perdeu ao cair na culpa original, né? Então, ela não ficou sem isso, mas ela também teve conhecimento da história toda do pecado, né? Do Adão lá, o motivo, né? E a consciência terrível do que é a vontade humana, de tudo que aconteceu. E por isso, né? E foi um teste também para ela, porque Deus queria também a livre vontade dela. Não é porque ela foi já preservada, é que Deus não ia querer o sim também voluntário dela, né? Porque Deus não quer nada forçado. Ele é liberdade, ele é livre e ele, tudo que ele faz é imagem dele, né? Tem que ter a mesma característica dele. Então, Nossa Senhora também era livre. E ela, de livre vontade, falou: não quero vontade humana, né? Então, ela não quis, né? E aí ele vai falar aqui, né? Ela, e sendo ela da estirpe humana, porque ela é uma criatura, ela não é criadora, né? Ela não é Deus, né? Ela é uma criatura, né? Como nós também fomos criados por Deus, né? Então ela é uma criatura, ela é humana, né? Da estirpe humana. Com minha vontade adquiriu a vida divina e com sua humanidade possui a origem humana. Então ela era humana na sua origem, na sua condição como qualquer um de nós criatura, mas ela era divina, né? Viveu na divina vontade. E ela era imaculada Conceição, ela não teve pecado, que é uma coisa diferente de nós, né? Nós fizemos pecado e fomos redimidos, e ela foi preservada, né? Pelos méritos de Jesus. Nós fomos redimidos também pelos méritos de Jesus, mas ela foi preservada do pecado pelos méritos de Jesus, né? Então, ela é pura e imaculada, né? Então, ela não tem essa mancha dentro dela de desconfiança de Deus, essa mancha dessa distorção que nós temos, né? Dessas trevas, de ver só o mal. Ela não, ela sempre viu a luz, né? Teve essa informação clara, não ficou fechado esse canal de comunicação com Deus, de aproximação de Deus, que é a vontade humana que interrompe isso, né? Não ficou para ela, né? Então, todo esse medo que a gente sente de Deus, de aproximar, tudo é do pecado, né? Esse sentimento de rejeição, de achar que Deus está distante de nós, tudo é fruto do pecado, que nós ficamos com a contaminação, né? Dessa realidade. Nossa Senhora, não, né? Então, ela amava totalmente, compreendia totalmente a Deus, concordava em tudo com Ele, né? E só queria a vontade dele. E ela fez isso de livre vontade também. Então, ela quis, né? Não quis nascer e fazer vontade humana, né? Mas já pôs ali no trono de Deus a vontade humana, falou: não, eu quero a vontade divina. Então, foi uma decisão também, né? Na liberdade que também ela foi feita nessa liberdade, como nós. Então, ela tinha essa realidade, sendo divina e humana. Divina pela graça, né? Nós também nós também fomos feitos para viver essa mesma realidade. Mesmo que nós pecamos, pelos méritos de Jesus, pela vida de Nossa Senhora, de Jesus, da Luísa, a gente adquiriu de novo a divina vontade, né? A gente pode de novo ter a vida na divina vontade, ter essa realidade de ser divina e humana, tá? A mesma realidade, né? E a diferença é que nós fomos redimidos, né? Nós pecamos. Nós fizemos vontade humana, não fomos desde a nossa concepção só na divina vontade. Não, nós nascemos com a vontade humana ali, né? Com essa contaminação.
e fomos redimidos, né? Então, essa é a nossa realidade. Mas tudo é purificado na divina vontade, né? Então, por ela estar sempre na divina vontade, dessa realidade do divino e de ser também de origem humana, ele fala, então teve o poder de unir o divino e o humano, e deu a Deus o que o humano não lhe dava, né? Então, ela na sua pequenez, ela tinha o elemento que nós temos de pequenez humana, de ser uma pessoa simples, de fazer coisas e atos como nós fazemos, pensar, andar, correr, respirar, trabalhar, né? Nas coisas mais simples ali da vida dela, que ela viveu ali no tempo que ela esteve ali com os pais dela, ajudando ali nas tarefas domésticas, nas coisas mais simples da vida dela, seja varrer uma casa, pegar a lenha ali, né, que eles carregavam ali para acender lá o fogo para cozinhar, nas coisas mais simples, né? Na cada respiração, ela dava Deus a Deus, entende? Então ela não tinha uma vontade humana que roubava de Deus e queria para si, que pensava em si, cheia de amor próprio, né? Mas ela viveu para Deus, em Deus, nunca separada de Deus, né? E tudo era Deus nela, então ela era cheia de Deus. E tudo era Deus que tinha agia nela, porque ela era todas as ações dela animada pela vontade divina. Então isso é muito grande. Então aí Deus podia olhar de novo para a terra quando via ela, né? Ele podia olhar de novo para a terra, né? E podia olhar e ver alguém que honrava ele, porque não tinha isso nos outros homens, né? Isso tinha sido negado para ele desde que Adão virou as costas para fazer sua vontade humana. Negou o direito de Deus, né? A primazia, sendo ele o Criador, ser o dono de todos os atos do homem, como se o homem quisesse ser Deus de si próprio e ter vida própria, pensamentos próprios, opiniões próprias. E Nossa Senhora, nada disso foi negado. Não foi cortado essa ligação. Nela ele não encontrou essa ruptura, né? E que o homem havia dado para ele. Então, é muito grande. E ela fazendo isso, ela estava fazendo também em nome de todos, né? Ligando também a gente nela, né? Então, qual era a vontade, né? Que foi o que foi interrompido. A vontade, que o homem saiu da vontade divina e deu aos homens o direito de poder ascender aos abraços do Criador. Então, ela também é nossa corredentora, não só na ação do Verbo ali, sendo nossa corredentora e sendo a mãe do Salvador, mas também a divina vontade também por meio dela. Ela intercedeu para que nós todos possamos de novo ter a divina vontade. Então é por meio dela também, né? Então, com o poder do nosso Fiat, que tinha em seu poder, atava Deus e os homens. Então, tudo o que ela fazia, além dela estar ali é, encantando a Deus, né? Em todas as ações ali eram direcionadas a Deus, então estava nesse vínculo com Deus, dando glória para Deus. Ela também estava conseguindo para nós, né? Porque quando nós vamos viver na divina vontade, a gente toma posse dos atos também de Nossa Senhora, que são os atos na divina vontade. Então, somos donos também dessa vida, tomamos posse de tudo o que ela fez também na divina vontade. Então, ela estava ligando a gente também à divina vontade. Assim que toda a criação, então ela via cada um de nós, ela desejava cada um de nós, né? Ela tinha essa maternidade divina, que é um dom perfeito, maravilhoso que Deus deu para ela, né? E ela tinha nós também temos uma maternidade, né, na divina vontade, porque todos os atos que fazemos na divina vontade, nós não fazemos sozinhos, a gente está fazendo por todos as pessoas que não estão na divina vontade. E essa é a nossa alegria e consolo, né? É de poder também ligar os homens a Deus, não só a gente estar ali unido a Deus e em tudo, né? Nessa corrente de comunicação com Ele ali. Mas a gente também pode fazer isso em nome, não só nós em direção a dar uma resposta a Deus, mas nós podemos fazer isso pelos outros também, como ela. Então, quem vive na divina vontade faz atos universais em nome de todos. Você nunca está sozinho, você está no mesmo propósito. Então, assim que toda a criação, céu e terra e até o inferno sentiu a Imaculada Conceição dessa Virgem Menina. Então, poderoso, né?
Então, não teve quem não sentiu esse poder, essa força, né? De ter uma criatura, uau, né? Que maravilha, né? De ter uma criatura na divina vontade, né? Então, não tinha ninguém também que ela não abraçava, né? Não tinha ninguém que estava dentro dela. Então, nós estamos dentro de Nossa Senhora. Todos os bens, tudo é colocado dentro dela, né? Não tem nada de bom que não passe por ela, que não esteja nela, né? Que não foi concentrado nela toda essa vida, né? Então, isso é muito grande, né? Então, nós nos encontramos nela mais do que nunca, né? Eu acho que eu nunca me senti tão ligada e próxima dela, de Nossa Senhora, eh, como é na Divina Vontade, né? Quando eu conheci a Divina Vontade foi quando eu mais percebi o quanto que eu estou com ela, dentro dela, o quanto que eh, somos próximos dela, né? Então, assim, você fica mais ainda apaixonado por ela, né? Você fica mais encantado ainda. Você se sente mais filho dela ainda, perceber que ela não só te abraçou na condição de alguém que seria redimido, né? De querer a sua salvação ali, mas ela te abraçou desejando você na divina vontade. Isso é muito grande. Então é muito bonito isso, né? Então nós estamos dentro de tudo, porque tudo que ela fez, ela viu cada um de nós, ela pensou em nós, ela fez por cada um de nós, ela fez por você, cada ato dela na divina vontade. Então nossa, ela pensou em você, né? Isso é muito grande, né? Ela é sua mãe mesmo, né? Mãe mesmo. Então, e por quê? Porque ela é portadora do amor, né? Que é o mesmo que Deus tem, essa paternidade divina, ela fez parte disso. Deus deu para ela a maternidade divina. E desse mesmo amor, esse sentimento que Deus tem, de ver cada um de nós, de suspirar por cada um de nós, ela tem. Então, porque ela tem a vontade de Deus. Então, o mesmo suspiro que Deus tem por nós, de que a gente volte à ordem, ela tem o mesmo sentimento de Deus, ela quer o mesmo, né? Então, é muito incrível, né? Como não deveria celebrar toda a criação, porque até então o homem tinha sido a desordem, né? Então, ser humano, sinceramente, né? Desordem, confusão, vergonha, tudo que você pode imaginar. Não tinha nada, não dava honra nenhuma para Deus, né? Ninguém tinha tido a coragem, o heroísmo de falar isso para Deus. Eu não quero conhecer a minha vontade humana, eu te dou ela. Eu quero viver a divina vontade. Não, o ser humano, ao contrário, disse: eu quero a minha vontade, né? Foi o que Adão disse para Deus, né? Quando ele pecou, ele escolheu a vontade humana, né? Sem Deus. Ele escolheu fazer a própria vontade. Ele negou a divina. E Nossa Senhora não. Ela fez o contrário de Adão e Eva, né? Então ela fez o contrário, né? Ela só quis a vontade divina. Então Deus não tinha ouvido isso ainda, porque ele quer a vontade dele. Ele é o Jesus, Verbo encarnado, né? Ele viveu a divina vontade, é o próprio Deus, mas ele sendo Deus, né, por natureza. Mas uma criatura que foi tirada das mãos de Deus, que é pequena, né, em direção ao que é o infinito, né? Um ser finito, querer a vontade de Deus, né? Aderir a esse plano, isso não tinha acontecido ainda, né? Então é muito grande. Então, a alegria que Deus recebeu é muito grande, né? Então, em troca, esta Virgem Santa doou a vontade para viver da divina, e por isso toda a criação sentiu a felicidade da ordem, né? Toda a criação sentiu essa felicidade e fizeram concorrência, tudo, né, para honrar, porque ela é a rainha de tudo, né? Então, a criação também não vai, e tudo que Nossa Senhora, igual Nossa Senhora vivendo na Terra, ela não tá roubando de nada dos bens de Deus, né? Ela não tá roubando ele porque ela tá na vontade dele, ela tá em concordância com ele. Então as coisas criadas se sentem honradas em ser servida por ela também. Uma água, né, que tá ali sendo usada por ela para lavar, para regar a planta, tá honrada, né? Por uma criatura que não está no pecado, que não está na sua vontade humana, que não está em discordância com Deus, né? Então as coisas honradas, as coisas criadas também estão no seu propósito, que era para servir o homem na divina vontade, e não na vontade humana, né? Então as coisas criadas estão sendo honradas também em Deus, né? Tudo, entendeu? É muito bonito, né? Então, é muito incrível. Então, então eu me sentia como
Peraí. Então dava o beijo da roda em todas as coisas criadas, e meu querido divino lhe punha na mão o cetro de rainha divina, e lhe cingia a fronte com a coroa de mando, constituindo imperatriz de todo o universo. Então ela é rainha de tudo, né? De todos nós, né? Então eu me sentia, então ela é maior que todos nós, né? Ela é a rainha, né? A primeira. Então, então eu me sentia como aniquilada. Aí por isso a Luísa ficou aniquilada, né? Porque é um mistério muito grande, Nossa Senhora, realmente, né? Quando a gente. É interessante assim, né? Quando a gente olha para ela assim, a gente sente assim. Pode ver um sentimento assim, de ser muito pequeno mesmo, em direção que ela é. Porque a gente fala, eu pequei, né? Eu não nasci no pecado, eu nasci na culpa. Eu fiz pecado e nossa nunca fez um ato, ela nunca respirou na vontade humana, ela nunca teve um pensamento de vontade humana. Aí você pode pensar, nossa, eu tive muitos. Eu vivi não sei quantos anos da minha vida na vontade humana, né? Eu vivi 29 anos da minha vida na vontade humana. Jesus amado. 28, né? 28 na vontade humana, pra pensar assim, né? Meu Deus, que tragédia, né? Senti assim, né? E ela não, ela nunca, né? Então você se sente assim, meu Deus, que sou eu pra meu Deus, só ela mesmo que pode dar alegria para Deus. Eu só posso contemplar mesmo e agradecer que tem ela. Eu falo assim, ô Senhor, mas ao mesmo tempo que sentimento, que tragédia, né? Só tem ela que dá essa alegria, porque pode vir muita coisa, né? E, enfim, né? Então aqui, né, a Luísa tá falando, então eu me sentia como aniquilada em mim mesma. As longas privações também, então eu não aguento nem as privações de Jesus, dá pra falar assim, nossa, eu tô miserável, né? Eu sofro por pouca coisa. Deus do céu, sou tão pequena, né? Então, eu sou nada, um pequeno átomo, né? Como ela tá falando aqui, né? E contemplando algo tão grande que eu não mereço, né? Então, ela tá toda oprimida e desfeita, né? E aí o interessante é que Jesus, ele não quer a gente assim. A Nossa Senhora, quando falar do que Deus fez nela, vai falar assim: você também pode viver minha felicidade. Porque minha felicidade foi porque eu vivi na divina vontade. E eu quero mesmo para vocês. Então, ela não quer a gente que se olhar, a gente tem que, a gente reconhece o nosso lugar, assim, né? No sentido de tudo. Mas ao mesmo tempo, nós temos o nosso lugar na divina vontade também, de tomar posse de tudo isso, né? Essa mesma felicidade de viver na divina vontade. Então, a Nossa Senhora nos encoraja. Deus nos encoraja. Deus não quer a gente assim. Ai, me joga fora que eu sou um lixo. Porque Nossa Senhora é a única que presta e eu sou um lixo. Não, Deus não quer isso. Deus quer de nós que nós também tomemos o nosso lugar, o nosso posto. Entender que através dela, através de Jesus, nós recebemos de novo essa capacidade, esse bem. E que é. Ah, eu fico emocionada. É muito maravilhoso. Ela quer outras rainhas, ela não quer você só olhando para ela e se sentindo feia e vendo ela bonita. Ela quer te dar essa mesma beleza que é a divina vontade. Ela quer você com ela. Ela não quer você de ombros caídos e de olhos baixos e se sentindo lixo, né? Ela quer você junto, né? Ela tá te convidando também para essa felicidade. Ela tá dizendo, não é o que eu sou, assim, se trata de quem? Quem viveu em mim? Quem fez em mim? Deus. É Ele que foi o centro, Ele que foi a força, Ele que foi a fonte, Ele que foi o movimento, Ele que foi a vida. E Ele é para você ser a sua vida também. Se trata de quem, né? Então ela quer o mesmo, né? E aí Jesus dá um chacoalhão de coragem aqui para todos nós, não só para Luísa, não te abatas. Quero que goze a tua sorte feliz. Então, graças a Deus tem Nossa Senhora.
né? E por causa dela agora pode ser ter outros filhos e filhas. Então, porque meu querer divino te investe, te dadejando, te tira todas as manias humanas e as transforma em manias de luz divina. Então, não sei por que disse manias humanas para ela aqui, né? De que mania humana que tá falando, né? Ah, essas coisas, né, que a gente já tem de ficar meio desanimado, eu não sei, né? Porque a Luísa está contemplando algo tão bonito e tá pensando nos problemas dela, né? Essas coisas que a gente tem, sabe? De não conseguir se concentrar muito no que Deus está falando, ou ficar vendo as coisas bonitas de Deus e já ficar assim, ah, tô longe disso, ai, isso não é pra mim não. É, já fica desanimado, ih, coitado de mim, é só porcaria de uma miséria, nunca, nunca, nunca. Os bloqueios que a gente tem, né? Pode ser essas manias, essas desconfianças, dúvidas, né? Ou se não conseguir prestar atenção muito no que Deus está falando, porque assim, a gente sente que, né, não é para nós, então perde o interesse, né? A gente sente que não, como se fosse assim, distante daquele mistério, então a gente perde o interesse, né? Pequeno diante daquele mistério, então perde o interesse. Então isso é coisa humana. Isso é o ser humano sem Deus, né? Que não confia, né? Que olha muito para a gotinha que ele é, o átomo, e esquece de olhar para o mar, que é Deus, que é muito maior, né? E enaltece muito o seu nada, seu átomo ali, que é a sua própria existência, um átomo, mas enaltece tanto esse átomo. Eu acho que esse átomo é tão poderoso que a pessoa é tão miséria, 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 que só presta para pecar e não consegue abraçar o divino, não consegue abraçar a promessa, não consegue abraçar o recado que Deus está dando, não consegue se elevar em Deus, não consegue acreditar, né, que é Deus que fez isso na vida de Nossa Senhora, não foi ela que fez nada disso. Tudo foi a divina vontade nela, é a divina vontade que fez todas as coisas. E o ser humano fica, né, se vendo, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, como se ele devesse ele fazer algo, ele ser algo para merecer algo, ele descer alguma coisa. E não é nós que fazemos nada, tudo é iniciativa de Deus, é tudo ele, né? Então a gente tem umas manias, né, dessas, porque a contaminação do pecado são essas percepções erradas que nós temos das coisas, né? Os hábitos errados que a gente tem, né? E Deus quer purificar isso, né? Então, quando Deus dá uma coisa a conhecer para nós, Ele não está só dizendo como uma historinha que está te contando. Ele está te fazendo participar. Para quem queria falar isso para você se você não fizesse parte disso, né? Você acha que Deus fala uma coisa sem propósito? Como alguém que está contando a historinha como era quando a gente lia lá Branca de Neve. Ela conheceu o príncipe maravilhoso. Ah, isso não é para mim. Ah, Cinderela. Ah, mas não tem nada a ver comigo. Ah, não sei o quê. E a gente, né, fica lendo as coisas assim distante daquela história, né? Só contemplando de fora, né? Como alguém que só pode ler e ficar sabendo. Não. Deus age com o propósito. Ele ia trazer a divina vontade só pra gente ficar chupando o dedo, ouvindo falar. Só chupando o dedo, ouvindo lá que Nossa Senhora. E ficar, ai, só Nossa Senhora, que inveja, que ciúme. Só Nossa Senhora que é bonita, eu sou feia pra caramba. Você acha que Deus ele comunica assim, né? Então ele quando dá um bem, é que vai ser proveitoso pra gente, vai ser algo que a gente foi feito para viver isso também. Então Nossa Senhora quando vem também ela vai dizer, vocês também é para viver isso, tá? Ela não vai ficar aparecendo para dizer, olha como eu sou bonita e vocês são feios, não. Eu também, eu nunca, né? Ela aceitaria só eu, né? Eu quero vocês. A Nossa Senhora ficava triste lá procurando os outros filhos. Cadê os outros? Cadê os outros? Entendeu? Esse sentimento que a pessoa tem na divina vontade, né? De querer os outros, né? Nunca para si, né? Mas para o outro, né? Então, aí Jesus está falando aqui, né? É sua felicidade também, minha filha. Por que que você tá abatida aí? Sua sorte aí, ó, né? Porque meu querido divino te investe, né? Então, ele tá falando para nós. Então, hoje é a festa da Imaculada Conceição. Mares de amor, de beleza, de potência, de felicidade transborda da divindade sobre ela, sobre essa celestial criatura.
O que impede as criaturas de entrar nesses mares é a vontade humana, tá vendo? Então, a vontade humana vai dizer isso não é para mim. Porque, por isso que ela é problemática. Porque a vontade humana vai ler isso tudo e não vai acreditar. Vai achar que Deus só está falando da Nossa Senhora. Deus só trouxe o livro do céu para contar uma história da divina vontade que ele, Jesus, Nossa Senhora e Luísa conseguiram, que é só para eles, né? Então, a vontade humana é que vai dizer, nossa, isso aqui é grandioso, eu nunca vou entender isso não é para mim, é muito complicado. É a vontade humana que faz que tem essa percepção. Ela que diz não para Deus. Não é Deus que diz não para nós. Não é Deus que está dizendo não para nós. É nós mesmos que colocamos com a nossa vontade humana esse obstáculo, como se nós fosse o juiz e batesse o martelo e já dissesse o que é possível e o que não é. Então o problema é nosso. Então nós temos que calar o nosso eu e abraçar os mistérios, não vendo como algo distante, mas como algo que nós fazemos parte. Não é a história da Imaculada Conceição, é a nossa história, é a nossa origem na Divina Vontade, é a nossa concepção novamente na Divina Vontade. Então, é a história de novo da Divina Vontade sendo trazida novamente, que ela sempre existiu, né? Mas sendo de novo dada como dom às criaturas. É o começo de um novo tempo, é a nossa concepção na divina vontade. Então, é a nossa vida que está sendo dita aqui no livro do céu. A nossa vida está dentro da vida de Nossa Senhora e não fora. Então, é muito importante isso, né? Nós, o que fazemos uma vez, permanece com o ato contínuo de fazer-se sempre, sem cessar jamais. Então, o que está dizendo? O que eu fiz nela, eu posso fazer em você. Na divindade, a natureza dá. Então, Deus, ele tem interesse em se dar para qualquer um para viver na divina vontade, se quiser. Sem que jamais termine o ato. Então, esses mares não ficou só na Nossa Senhora, mas é para ser transbordado para cada um. Aqui, ó. E a rainha mãe espera as suas filhas e filhos, tá? Para fazê-las viver nesses mares. Tá vendo? Para convertê-las em tantas pequenas rainhas. Tá vendo? Pequenas rainhas, filhinha da mamãe. Pequenas rainhas, né? Pequenos reis, né? Mas está proibida a entrada da vontade humana, porque a vontade humana não fez parte desse original aí, né? No ato que Deus pensou desde o princípio, é vontade divina. É o homem vivendo da mesma vontade de Deus e não tem uma vontade oposta a Deus. Então para entrar tem que morrer para a vontade humana, né? Não há lugar para ela, porque ela atrapalha tudo. Ela não aceita, ela não concorda, ela não acredita, né? Ela é xarope. Então, só pode ter acesso quem vive na divina vontade. Então, tem que se consagrar, né? Tem que querer muito, né? Por isso, minha filha, podes entrar quando quiseres nos mares da tua mãe. Minha divina vontade te apoia, então é nosso. Ele está dizendo assim: esse mistério é seu. Não é para você só ver assim como a história da Imaculada Conceição, não. Tudo que ela fez é seu, tá como em ato disposto para nós. A gente toma tudo. Pode entrar quando quiseres. Minha divina vontade te apoia e com ela terás livre a passo e a entrada. É mais. Ela te espera, te quer com ela e a nós. E a ela nos tornará duplamente felizes. Tá vendo? Por causa de tua felicidade, tá vendo? E se você quer deixar Nossa Senhora feliz, então, mais do que você dar uma rosa lá para ela e rezar um terço. Viva na divina vontade. Não tem coisa mais feliz. Ela não quer só mas eu já honro Nossa Senhora rezando, olhando para ela, né? Chamando ela de minha mãe, minha rainha. Tá, mas ela olha para você e não vê você parecida com ela, né? Ela vê as suas paixões sendo te dominando, seu eu, tanta coisa, né? Vícios e vícios, manias e manias da vontade humana, desconfianças, dúvidas, temores, né? Tantos sentimentos que não faz parte da felicidade de viver na divina vontade, que a divina vontade é felicidade. Então ela fica triste, ela pode até aceitar, né, aquele ato ali, a rosa que você oferece, a oração, Ave Maria, mas ela não está plenamente feliz, ela não está plenamente satisfeita, porque, né, porque ela gostaria de te dar o que ela tem de mais precioso, né?
Porque tudo que ela viveu também para que você vivesse, né? Então, não tem coisa mais feliz, não tem homenagem maior que você pode dar para ela. Não só também você ler esses escritos e falar, ah, agora entendi, é porque nós só vivemos na divina vontade. Não, é você viver também. É isso que vai trazer a verdadeira felicidade. Porque o sacrifício dela foi para você viver. A vida dela, as renúncias que ela fez foi para você viver, né? Então, então, a maior honra que você pode dar para Nossa Senhora é viver na divina vontade. Então, a maior devoção que você pode ter com ela, né? Ela vai ser sua amiga pro resto da vida, né? Então, assim, nós nos sentimos mais felizes em dar. E quando a criatura não toma nossos bens, então olha como Deus é, tá vendo? Nós nos sentimos mais felizes em dar. Então, ele não tá dizendo uma coisa só pra você falar, nossa Deus, o Senhor é lindo, maravilhoso, eu te louvo, te agradeço por esse escrito, te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor diz. Não, ele fica mais feliz se você receber o que ele tá dando, se você aceitar o que ele tá dando, se você querer viver o que ele tá também te fornecendo, né? Então, nós nos sentimos mais felizes em dar. E quando a criatura não toma nossos bens, sufoca em nós a felicidade que queremos dar-lhe. Então, por isso, não quero que esteja oprimida. Hoje é a festa maior, porque a divina vontade teve vida na Rainha do Céu. Foi a festa de todas as festas, foi o primeiro beijo, o primeiro abraço divino que a criatura dava ao seu Criador, em virtude de nosso Fiat, que a soberana criança possuía. A criatura que se sentava à mesa com seu Criador, então alguém íntima de Deus. Sentar à mesa é intimidade, né? Então, familiaridade. Né? Então, assim, então ninguém mais sentava à mesa com seu Criador, ninguém tinha essa proximidade, não conhecia a Deus assim, né? Então, assim, hoje é também a tua festa, de modo especial pela missão que te deu a minha divina vontade. Por isso, venha aos mares da Imaculada Rainha para desfrutar da sua festa, da sua e da tua festa. Então, enquanto ela estava oprimida, ela não estava curtindo isso, né? Ela não estava aproveitando essa alegria, ela estava pensando nos problemas dela lá, no humano lá. Então, tá vendo? Complicado, né? Então, eu me sentia transportando de mim mesma, né? Então, aí ela parou com isso, com essas manias dela de ficar voltando a, a pensar nela, que ela talvez ela acha bonito, né? Ficar lembrando da privação, essas manias que o humano tem de dar essas escapada de atenção, né? Você dá muita atenção para os seus sentimentos, para os seus problemas, dá muita atenção para as suas incapacidades, misérias, e não sabe aproveitar e receber o que Deus tem para dar. Essa mania que você tem de lembrar para Deus que você é um miserável, não sabe de nada, é lerdo. Há essas manias que a gente tem, né? E aí a gente não presta atenção na luz, não absorve, não vive aquele momento com Deus de luz, de entendimento, de felicidade. Porque a gente tem mania de lembrar para Deus que é pequeno, lembrar Ele daquilo que ele já está cansado de saber, né? E a gente enaltece tanto a nossa pessoa, né? A nossa miséria, e não curte a felicidade, né? Dessa graça, tudo, né? Que Ele está dando e dispondo para nós. Então, é umas manias, e a gente acha que é bonito ficar interrompendo o que Deus está falando para ficar falando isso, né? E não é, né? Então, é por isso que falou mania, né? Essas manias que é do humano achando que Deus está querendo muito. Ó, lembra aí que você é miserável. Eu tô te contando isso aqui, mas lembra que você é uma porcaria. Não, nunca, gente. Isso, né, são escapadas que a gente dá na nossa. A gente é muito pequeno, né? É. São essas escapadas que a gente fica dando, né? E a gente tem uma desconfiança, né? Muito grande, né? Depois disso, do dia que o confessor, né, publicou, então, no 15º volume sobre a Imaculada Conceição, então foi quando a igreja foi trazido para a terra essa revelação, esse entendimento. Então Jesus ficou imensamente feliz. Porque aí ele está falando, agora sim, Nossa Senhora vai receber a verdadeira honra. A igreja vai honrar minha mãe e vai me honrar de verdade, né? Honrando nela. Porque eles vão entender que o primeiro ato de sua vida é a vida na divina vontade, né? Como o primeiro ato de sua vida, a vida na divina vontade. Então, tudo foi foi tudo por causa da divina vontade. Então, essas são as maiores honras que lhe pode ser dadas.
Então, infelizmente, a igreja ainda não fala disso, né? Infelizmente. Porque o querer humano nunca teve vida nela, mas sim sempre, sempre a divina vontade, né? Então, o segredo de sua santidade, seu nível, poder, beleza e grandeza, tudo foi o Fiat. Tudo, 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 tudo que com seu calor, né, com suas verdades, extinguiu a mancha original e a concebeu imaculada e pura. Então, sem essa contaminação, dessa ignorância, essa desconfiança de Deus horrorosa, né, sem esse mal. Então, a minha igreja, em vez de honrar a minha vontade divina, causa primária e ato primeiro, honrava os efeitos dela e proclamava imaculada, concebida sem pecado. Mas isso é pequeno, né? Por que concebida sem pecado? Por quê, né? Então pode-se dizer que a igreja lhe dava as honras humanas, a parte humana, e não as honras divinas. Então as honras divinas é quando você entende o mistério por trás daquilo, né? Você tem essa ciência divina, essa compreensão do para quê, do que Deus está fazendo ali. Você não vê só a parte humana do pecado ali. A Nossa Senhora nasceu concebida sem pecado. Foi santa em tudo que ela fez na terra. Olha como ela agiu, olha como ela viveu. Que linda. Isso é humano. Essa parte exterior é humana. Mas o que estava lá dentro? Qual que era a intenção? Então, conhecer a substância, o que está por trás, o pensamento de Deus por trás, né? Isso é a honra divina. É ver o divino, né? O real motivo de tudo, né? É entrar no ato único de Deus, né? Tudo que ele dispôs, né? Então, as quais justamente se merece, porque uma vontade divina teve vida contínua nela. Então, esse é o motivo. Entrar no motivo das coisas, no propósito das coisas, no que está por trás, no interior, né? Então, isto era uma dor para mim e para ela, porque nem eu recebia de minha igreja as honras de uma vontade divina, habitante da Rainha do Céu, e nem ela, né? Nem ela. Por isso, hoje, nossa, é um dia solene, né? Então é muito grande isso que Jesus está falando, né? Quando ele deu a conhecer, esses escritos foram publicados, foram conhecidos, né? Colocados ali no papel, trouxe para o segredo dos segredos da rainha, né? É, os segredos dos segredos lá saindo, né? Do céu para a terra, sendo publicado no papel. Gente, isso é muito grande. Que todas as outras prerrogativas e privilégios foram ordem secundária. É consequência, é efeito da divina vontade nela, né? Que a dominava. Então, hoje sim está se dando a verdadeira festa para ela, ele está dizendo isso, né? Hoje se festeja com decência, glória divina e magnificência a festa da Imaculada Conceição, que se pode chamar com mais verdade a concepção da divina vontade na soberana do céu. E esta concepção foi a causa de tudo o que é e fez, e dos grandes prodígios dessa celestial menina. Então, isso é a maior honra que você pode dar quando você compreende, né? E Deus quer isso. Não pense que Deus quer as coisas no mistério. Não, a gente não sabe porque Nossa Senhora é assim, mas tudo bem. Não, não, né? Dá mais honra para Deus quando você conhece, quando você adentra mesmo. Ele quer revelar, quer ser conhecido, né? Então, quando você entende uma coisa, né? Pega assim, por exemplo, um quadro. Por exemplo, um pintor fez um quadro, tá? Aí você vê aqueles monte de borro lá, rosa, azul, verde, amarelo, parece que é uma montanha, uma coisa. Aí você fala, aí tá escrito o nome do pintor. Vicente do não sei o quê. Aí você fala, olha, gente, hoje nós queremos aqui homenagear o Vicente, tal, blá, blá, blá. Por esse quadro, né, como nós podemos ver, tem rosa ali, tem um detalhe azul, tem essa montanha desenhada no fundo, então ele trabalhou bastante as cores, tudo externo que você conseguir falar. Você pode falar 2 horas de discurso, né? Aí o Vicente tá lá ouvindo tudo escondido, né? Escondido ali, né? Mas o Vicente fica, poxa, mas vocês não sabem por que que eu pintei aquilo. O que que eu pensei quando eu pintei aquilo? Por que que eu vou jogar aquela cor ali, aquela outra ali? Porque... Então ele não é totalmente honrado, porque eles não sabem a intenção dele quando ele fez aquilo. Que mensagem que ele estava passando? Qual que é a intenção daquele quadro? O que que aquele quadro revela realmente do sentimento de quem pintou?
Então, você não está dando a honra completa, entende? Você está vendo o externo do que apareceu ali e você pode falar um monte de coisa, né? Mas quando você entende o mistério, você vai lá conversar com o Vicente. Não, Vicente, explica para nós o que que você pensou quando você fez esse quadro. Nós queremos compreender qual que foi a sua intenção. Aí ele vai falar, nossa, eu pensei nisso, 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 e quando eu fiz isso foi por causa disso e disso, e me aconteceu isso, 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 então eu tive maior cuidado quando eu pus isso, 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 por causa disso, por causa disso. Aí quando você for falar, e falar exatamente como se alguém que entrou na mente do Vicente, entrou no coração do Vicente, então tá tirando de dentro do Vicente para fora, e não de fora, falando de fora, mas de dentro do Vicente para fora, né? De dentro da cabeça do autor daquele quadro, é outro nível, né? Com certeza, é outro nível. Essa pessoa se sente plenamente honrada, conhecida, né? Exposta, né? Revelada, né? Descoberta, né? É lindo. É isso que Deus, é assim que Deus se sente quando se conhece o mistério profundo dele, né? As coisas mais profundas do ad intra, né? Que sai de dentro dele. Então é muito grande, né? Depois disso, com uma ênfase mais suave, acrescentou: minha filha, como era belo, prazeroso ver esta celestial menina desde sua Imaculada Conceição. Se olhava e se via, né, a sua pequena terra, né, que é tirada a vida humana dela ali. Se via a pequena rainha varrendo, andando, indo pro templo, fazendo as coisinhas ali, andando, né, respirando. Mas dentro dela, o sol. Então é a mesma coisa a nossa vida. Se vê também a gente simples ali, dona de casa, trabalhando. São coisas simples que nós fazemos. Mas o sol escondido, que é o mistério, a divina vontade, que move tudo, que é Deus fazendo tudo. Esse que é o grande, saber que é Deus quem fez. Entender que foi Deus, né? Que não podendo conter, transbordava fora dela e se estendia tanto que enchia céu e terra. Fizemos um prodígio de nossa onipotência. Então, o que está sendo feito por trás daquele ato, o que está escondido ali, é o máximo do máximo, né? Então, que é Deus, que é o que Deus está realizando através de você, da sua vida, né? Você vê um pouco da sua terra, né? Pequena terra é a sua existência, é o que sai para fora da sua pequenez. Mas o que está por dentro é Deus que está vivendo. Isso é muito grande, né? Então, eu estou dizendo isso para você entender que também não é diferente na sua vida, como foi na vida de Nossa Senhora. Não é para você se ver distante disso, porque na divina vontade vai ser do mesmo jeito. Você fazendo coisas, atos pequenos ali da sua pequena terra, mas dentro o sol, né? Que é tudo Deus vivendo em você e fazendo através de você. Então, assim que se via terra e sol, então você também vai ser terra e sol. Por isso, tudo que fazia se pensava, tá vendo? Se falava, tá vendo? Ele tá citando coisas normais, pequenas do ser humano, ó. Se pensava, se falava, se operava, se caminhava, seus pensamentos eram raios de luz. Suas palavras se convertiam em luz. Tudo era luz que saía dela. Porque, sendo sua pequena terra menor que o sol imenso que encerrava, seus atos se perdiam na luz. Então, a pequenez desaparece. Não importa que você seja simples com as suas palavras. Mas se é Deus a fonte, se Deus está em você, se você está na vontade divina, essas palavras, por mais simples uma coisa que você disse para a pessoa, é uma luz poderosa que você não faz ideia. E não é só para aquela pessoa, se estende. É universal, tem um poder incrível, porque é Deus em você, entendeu? Pode se ver assim, a sua pequenez se perde ali, né? Diante daquela luz ali, que é muito maior, né? Que ultrapassa essa finitude que é você, né? Então, e como esta pequena terra da soberana celestial era vivificada, animada e conservada continuamente pelo sol de Belfiat, via-se sempre florida, né? Mas dos mais belos floreios que davam em frutos docíssimos de atrair nossos olhares divinos e ficar arrebatado. Mas tanto que não podia fazer menos que olhá-la, tanto era a beleza e a felicidade que nos dava. Toda bela era a Virgem Imaculada, sua beleza era encantadora e arrebatadora. Basta dizer que era um prodígio de nosso querer para dizer tudo. Ó, se as criaturas soubessem o que significa viver da vontade de Deus, tá vendo? Poriam a vida para conhecer e vivê-la nela. Então, está dizendo a mesma coisa. E tá vendo que no final ele deixa bem claro que é para a gente fazer o mesmo, que é o mesmo de nós, que é a mesma vida,
né? Ó, se as criaturas soubessem o que significa viver na divina vontade, até para você olhar esse mistério e falar, então isso é viver na divina vontade? Meu Deus, então eu também quero. Meu Deus. Então é o mesmo, é o mesmo, é um convite. Deus está te convidando, né? É muito forte, né? Te atraindo. Amém? Mostrando para você que essa é a verdadeira vida. Amém?